Galera, simplesmente não dá para ignorar o que está acontecendo agora. E eu já compartilho a minha tela aqui para a gente ver a rentabilidade em um mês das criptomoedas. Veja, Ethereum se valorizou 61%, Bitcoin 16%, a XRP 70%, Solana quase 50%. Galera, isso aqui é muito grande, é muito relevante. Eu venho falando para vocês, não dá para ignorar, ok? E aí eu vou até compartilhar com vocês um dos motivos do porquê valorizou tanto nesse último mês. Aconteceu lá nos Estados Unidos a Crypto Week, né, que seria ali uma série de projetos, de leis, de regulações, de afirmação do mercado cripto aqui muito baseado nas stablecoins, olhando para o mercado tradicional. As stablecoins são aquilo que a gente chama de dólar digital. Então a gente está vendo uma aceitação do mercado cripto pelo mercado tradicional. E por que que isso fez tanto preço no Ethereum, por exemplo? Porque toda a infraestrutura para esse crescimento do mundo digital, seja por stablecoins ou mesmo a tokenização de ativos, ativos digitais que representam ativos reais da nossa economia, né, o RWA, enfim, essa ideia de tokenização, essa aceitação das stablecoins, que já é um mercado bilionário, tudo isso depende do Ethereum, que o Ethereum é a infraestrutura onde se constroem os smart contracts, ou seja, os contratos inteligentes. Então a gente vê uma valorização expressiva do Ethereum muito por causa dessa infraestrutura confiável dentro desse mercado cripto que tanto cresce. E aí, obviamente, vem duas perguntas importantes na nossa cabeça que a gente vai responder ao longo desse vídeo. Primeira, como eu faço para aproveitar esse mercado cripto? Né? Se eu ainda não sou um investidor, mesmo que seja uma parcelinha pequena do meu capital, como eu faço para investir em criptos com segurança, seja no Ethereum, no Bitcoin ou mesmo nas stablecoins? A gente vai falar sobre isso aqui hoje. E o segundo ponto, que também pode ser uma dor e uma dúvida muito constante, né? Eu mesmo, como investidor, tive que responder para mim esses dias, é o seguinte: já valorizou tanto, será que está na hora de vender? Né, se a gente pegar aqui uma rentabilidade do Ethereum, 60% em um mês, pessoal. Será que não é a hora de vender um pouco disso? A gente vai falar sobre isso também, esses três pontos do quando vender, né? Isso daí é importante, tá, pessoal? Tem até um nome bem comum que eu trago aqui para vocês pela primeira vez, né? Mas é importantíssimo todo investidor saber disso, que é o plano de saída, né? Que é muito comum lá nos Estados Unidos ou no mundo todo, porque é um termo em inglês, que é o exit plan, ou seja, um plano de saída, né? Uma estratégia para em alguns momentos você vender sim os seus ativos, principalmente para o mercado cripto. Né? Quem é um investidor novo não passou pelos ciclos anteriores, né? Os ciclos do mercado do Bitcoin, da criptomoeda, costumam acontecer a cada 4 anos. Né? Uma grande valorização, depois uma grande desvalorização também. É possível, né? A gente sabe que é um mercado muito volátil. Então, muita gente perdeu rios de dinheiro porque não soube vender na hora certa. Então, esse vídeo aqui hoje, ele é importantíssimo por causa disso. Então, respondendo a primeira pergunta, né? Daqui a pouco eu respondo a segunda. A primeira pergunta é: como aproveitar o mercado cripto? Eu já venho falando com vocês aqui há mais de um ano, né, sobre essa ideia de ter uma diversificação e colocar um pouco do seu patrimônio, colocar em ativos relacionados ao mercado de criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin, a Solana, o Ethereum. E aqui é muito bom a gente já começar a trazer esse desenho para vocês, tá, pessoal? Existem três grandes classes no mercado de criptomoedas. O Bitcoin, ele anda meio sozinho. Ele é como se fosse aquela ideia do ouro digital, de reserva de valor. Então, na minha concepção, o Bitcoin é aquele ativo que você compra, acumula por muito e muito tempo, né? É uma ideia de longo prazo mesmo, independente do valor que ele está. Agora, o que são as altcoins? Todas as outras criptomoedas alternativas ao Bitcoin. Então aqui a gente está falando das mais famosas, Ethereum, Solana, mas tem todas as outras, né? A XRP, enfim, tem a Pendle, a Ondo, tem várias outras que são projetos de tecnologia que fazem parte do mercado cripto. As altcoins, elas já são muito mais voláteis do que o Bitcoin. Aqui sim eu já acho que faz sentido pensar em vender em alguns momentos, comprar na baixa e vender na alta. E o outro tipo de ativo são as stablecoins,
que aí é o dólar digital, né? Seria o mais estável, o mais seguro dentro do mercado cripto e que tem mais usabilidade até no dia a dia, né? Uma maneira de você ter dólar, só que um dólar digital. E aí, para você comprar pelo menos um pouco de criptomoedas para a sua carteira, você precisa ter conta em uma exchange. Exchange é o termo, lá em inglês, que a gente pode traduzir como uma corretora de criptomoedas. Já fiz alguns vídeos aqui para vocês dizendo que o ideal é ter pelo menos 3 exchanges, né? Ter conta aberta em 3 exchanges. Primeiro, porque você não paga nada em abrir conta. Segundo, porque você identifica qual é aquela que você mais gosta. E terceiro, porque você aproveita o melhor de cada uma delas. Mas eu vou mostrar aqui na tela do meu celular como você pode comprar criptomoedas em menos de um minuto. Eu vou comprar aqui junto com vocês, seja Ethereum, seja o Bitcoin, tanto faz. A corretora que eu escolhi para colocar nesse vídeo é a Coinbase, porque na minha opinião ela pode ser a primeira corretora de todo mundo. Porque ela é a mais segura, na minha opinião, porque ela tem capital aberto na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Eu não sei se você viu, mas a Coinbase, como empresa, ela já faz parte do índice S&P 500, ou seja, ela está dentro das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então ela tem que atender uma série de regulações da maior autarquia de investimentos do mundo, que é a dos Estados Unidos. Então isso faz com que ela seja muito segura. E aí ela tem CNPJ no Brasil também, o que é muito bom, porque aí a gente tem todos os benefícios fiscais. A gente pode considerar então a Coinbase uma corretora brasileira, ok? Então eu vou colocar aqui na tela do meu celular para você ver como é simples fazer a compra, seja de Ethereum, seja de Bitcoin. Pois bem, você pode inclusive pegar o link que está aqui na descrição para você abrir sua conta por esse meu link de afiliação que eu tenho com eles, porque aí você ganha R$ 20 em Bitcoin depois da sua primeira compra, tá? Então você já ganha um presente aí logo de cara, beleza? Pois bem, na tela inicial, então, aqui do aplicativo da Coinbase, depois que você fizer todo o seu cadastro, etc., você vai clicar ali embaixo em transferir. Por quê? Porque você vai fazer um depósito Pix aqui do dinheiro que você quer investir. Por exemplo, eu vou aplicar agora R$ 100. Então, simplesmente eu preciso pagar esse Pix lá no meu banco. Depois que eu faço esse pagamento, eu volto aqui já na tela inicial do app e esse dinheiro, esses R$ 100 já estão aqui. Aí eu vou clicar nesse outro botão que é compra-venda, tá? Simples assim. Aí eu seleciono qual é a criptomoeda que eu quero comprar, por exemplo, o Ethereum, simplesmente eu coloco ali então R$ 100 para comprar Ethereum. E aí eu clico em próximo e eu posso fazer meu pagamento. Importante, pessoal, só um detalhezinho. Se você sempre aplicar, investir aqui mais que R$ 50, até recomendo, tá? Porque aí você paga o menor valor de taxa dentro da Coinbase, ok? Menos de R$ 50, a taxinha fica meio cara, ok? Então, pense sempre em aplicar mais do que R$ 50 em criptomoedas, tá? E aí, se eu quiser comprar não o Ethereum, qualquer outra, por exemplo, o BTC, é só eu voltar ali, eu clico em BTC e aí eu posso fazer minha compra. Outro detalhe importante, tá? Que eu nunca tinha falado aqui para vocês, mas olha que legal. Nesse botão aqui em cima, você pode fazer uma compra programada. Então, por exemplo, eu posso comprar sempre no dia 22 de cada mês R$ 100 em Bitcoin. Simplesmente eu posso clicar nesse botão. Até uma ideia, principalmente pensando em longo prazo, comprar sempre, porque aí depende um pouco do valor, né? Porque o preço, na verdade, ele varia muito no mercado cripto. E eu já fiz outros vídeos aqui também mostrando para vocês que quem compra sempre, ou no mercado de alta ou de baixa, no longo prazo tende a ter bons resultados, tá? E aí, detalhe importante também, chegou a hora de vender. Como que você faz para vender? Simplesmente clica ali no botão vender, tão fácil quanto isso, você pode, por exemplo, transformar em reais. Ou você pode vender, de repente, o seu Ethereum e comprar um pouquinho de USDC, que é o dólar digital, até esperando uma possível queda, para comprar em um outro período, tá? Você pode simplesmente comprar. Esse é o jeito fácil, tá, de você fazer. Agora, respondendo à segunda pergunta, está na hora de vender, por exemplo, o Ethereum? Então vamos falar sobre essa estratégia do plano de saída. O que é isso? É justamente você entender a sua carteira de investimentos, entender essa composição e quando que você pode vender esses ativos para realizar o lucro. E aí eu penso sempre em 3 características para tomar essa decisão. Primeiro, a psicológica. Segundo, a gráfica, né, para você olhar o preço do ativo. E terceiro, os fundamentos daquele ativo que você tem. Isso funciona
para qualquer ativo da sua carteira, seja bolsa de valores ou, enfim. As criptomoedas eu acho que é mais evidente, é mais urgente, digamos assim, porque é muito mais volátil, como eu te mostrei. De repente ele pode subir 60% no mês, como pode cair 60% no mês também. Então você precisa ser mais ágil nas suas decisões. Então vamos lá. Primeiro ponto, o psicológico. Óbvio que você tem que entender a diversificação da sua carteira e respeitá-la. Então, por exemplo, minha fatia de criptomoedas subiu muito, eu queria 10%, de repente ela está representando 15% do meu patrimônio. Faz sentido vender um pouco, realizar o lucro, tá? Isso como carteira, mas eu acho que também como um ativo específico, tá? Se a gente for pensar, é o seguinte, né? De repente eu tenho um ativo aqui, o Ethereum, digamos que ele se valorizou 100%. Né? Eu tenho uma barreira psicológica aqui que eu penso o seguinte, principalmente em criptomoedas. Se ele atinge mais que 50% de lucro, eu já começo a pensar em realizar uma parte. Ou seja, se eu tiver 10 mil reais nesse ativo, eu posso de repente vender 1.000, já colocar 1.000 reais no bolso. Né? Se um ativo ele alcança 100% de lucro, aí já liga realmente o meu radar. Né? Seja para eu, de repente, vender uma parte desse lucro e ficar só com o outro montante. Então, por exemplo, se eu tiver 10 mil reais, se eu investir 10 mil reais e de repente eu tenho 20 mil reais de patrimônio nesse ativo, poxa, imagina se eu resgato esses 10 mil e só deixo os 10 mil iniciais ali. Né? Então, na verdade, é como se eu tivesse pegado meu dinheiro de volta e só estou com o meu lucro. Né? E aí esse lucro ele pode permanecer por muito mais tempo. Essa aí pode ser uma estratégia também. Ou então você ir realizando aos poucos. O que eu faço é isso, em momentos que eu acho que valorizou muito ou muito rápido, ou uma grande composição da minha carteira, eu sempre vendo um pouco, tá? Isso aí já é um primeiro plano de saída, ok? Principalmente altcoins. Esse é detalhe importante. Bitcoin realmente eu acho que é algo que você pode comprar e manter sempre e comprando independente do preço. Altcoin, principalmente as menorzinhas, né? Ethereum e Solana, elas ainda são grandes, mas todas as menores, já passei por muitos ciclos do mercado, né? Já tive muitos amigos, na verdade, que passaram por ciclos e me explicaram isso, eu já senti na pele também. Às vezes você tem uma altcoin pequenininha, você tem uma valorização superior a 100%, se você não vender, ela tende a cair 50%, 60%, 70%, 80%, tá? Pequenos projetos, realmente, tem que ter mais cuidado ainda e se teve lucro, é melhor realizar nem que seja uma parte, beleza? Isso é a questão psicológica. Obviamente você tem que fazer aquilo que te conforta, ok? Mas fique atento porque são muito voláteis mesmo. Então realizar uma parte do lucro eu acho que faz sentido. Segundo ponto, questão gráfica. Né? Se você procurar até por vídeos no YouTube, muitas pessoas fazem análises gráficas, ou seja, o gráfico do preço do ativo. E isso mostra algumas tendências. Né? Então, até pegando aqui rapidamente um gráfico do Ethereum, tá? De um mês para cá, de um ano para cá, o que a gente pode ver, por exemplo, de um ano para cá? Houve uma alta substancial aqui em maio, e depois dessa alta, ele meio que ficou andando de lado. E agora subiu forte de novo. Então a tendência é que agora ele continue andando de lado. Né? Aqui no final de 2024 aconteceu isso também, uma grande alta, andou assim um pouquinho de tempo só de lado, depois caiu muito. Né? Então existem alguns padrões gráficos, mas é óbvio que isso é para quem investe assim pensando no curtíssimo prazo. Outro ponto importante, será que ele já atingiu o topo, né, o all-time high? Ainda não, né? Já teve períodos que o Ethereum esteve mais valorizado que agora, chegou ali perto da cotação de 25 mil reais. Então isso na teoria teria mais algum espaço para crescer, tá? Mas será que ele vai crescer tanto que ele vai superar esses all-time highs, né? Esses picos anteriores? Talvez sim, talvez não, né? Por isso que a gente, não tendo certeza, realizar uma parte do lucro pode fazer sentido. E o terceiro ponto são as questões fundamentalistas. Né? Aquela ideia, esse ativo, ele tem realmente valor? Né? Esse é um pouco do ponto que eu estava pegando da notícia inicial da CryptoWeek. Por que valorizou tanto? Por causa da usabilidade real da infraestrutura da Ethereum. Né? Por isso que valorizou tanto. As pessoas veem valor nesse ativo, não só a ideia de especulação ou a questões gráficas. São questões fundamentalistas. E aí eu ressalto um ponto
que é a entrada dos investidores institucionais através dos ETFs, né? Existem ETFs de Ethereum e veja que a maior captação, essas colunas verdes aqui, foram no último mês, né? Por isso até que isso refletiu no preço. Muito investidor grande, investidor institucional do mercado tradicional investindo em Ethereum. Por isso, esse novo patamar de preço. Então veja, não tem uma decisão única para todos, né? Primeiro, você analisa a sua questão psicológica, questão da sua carteira, questão de gráfico, questão de fundamentalista ali, questão de valor, isso tudo acaba sendo um pouco subjetivo, né? Não tem como cravar com certeza, mas aí você pode analisar sempre a sua tendência e também a sua composição de carteira. Mas sim, você precisa ter um plano de saída, tá? Principalmente se for altcoin, faço esse vídeo até como um alerta, porque muita gente fica muito otimista, às vezes otimista até demais. O mercado de criptomoedas é volátil e às vezes ele cai. Então, tome cuidado para não se machucar. Como? Fazendo uma diversificação, comprando aos poucos e também realizando lucros parciais. Sua cripto subiu muito? Se você vender um pouquinho, você já vai embolsando um pouco, né, desse resultado. Aí você pode trocar por exemplo, uma stablecoin, deixar o seu caixa mais saudável. Em algum momento você volta a fazer compras, beleza? Então assista esses outros vídeos que a gente separou aqui para você. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.